Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje se baseia em uma pergunta: quem é Elon Musk? Geralmente, quando percebemos esses personagens, ou essas personagens histriônicas, milionárias, bilionárias, que sempre querem aparecer, aliás, até é um tanto quanto démodé, porque os grandes milionários de antigamente apareciam, porque o rosto dele era as marcas. Hoje os milionários e bilionários, eles aparecem sempre através dos seus produtos, ou seja, e eles se escondem atrás dos seus produtos. Os grandes CPFs não têm rosto nos dias atuais, mas Elon Musk, ele modifica um pouco essa tradição atual, hipermoderna, usando aqui um termo de Lipovetsky, para ser aquele bilionário que está sempre aparecendo, que está sempre expondo o seu rosto. Então, essa é uma característica marcante de Elon Musk, que, segundo o seu pai, que diz que não tem orgulho dele, o pai dele entende que ele não é um grande negociador, como aparenta para todos, mas talvez por aparecer da maneira como ele aparece, os seus produtos são hipervalorizados. Então, Elon Musk é essa figura que aparece na frente dos seus produtos, ou seja, daquilo que ele negocia no mercado do entretenimento, do gosto e do futurismo. Mas eu gostaria de falar mais especificamente sobre Elon Musk do ponto de vista econômico e político, e hoje mais econômico que o político, ao contrário de outrora, porque a economia de antigamente ela tinha como pressuposto o Estado como a instituição principal que direcionava os rumos da economia. No novo capitalismo financeiro de plataforma, o Estado é negligenciado, o Estado é supostamente ignorado, e o Estado ele é também ridicularizado, ou as pessoas tentam ridicularizar a figura do Estado, uma vez que o Estado, na sua presença, representa um tipo de economia, mas Elon Musk representa outro tipo de economia vigente. E eu gostaria de falar do ponto de vista político e, sobretudo, do ponto de vista econômico sobre quem é Elon Musk. Mas antes de dar continuidade, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, fazer o teu comentário e compartilhar nosso material com outras pessoas. Já estamos nos aproximando de 7.500 inscritos. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que nos acompanham. Muito obrigado. Todo o meu agradecimento a vocês. Esse canal que tem o objetivo de colocar a narrativa dos professores. Professores estão sem narrativas. A escola, sobretudo a escola pública, está sem narrativa. Então, nós estamos aqui. Eu estou aqui para colocar a narrativa do professor, de um professor e da escola, que está sempre sem narrativas. E um grupo social sem narrativas é desempoderado. E também esse canal tem isso, tem o objetivo de combater o pensamento binário, aquele pensamento de que ou é assim ou é assado. Sabe aquele pensamento chapado? Né? O Lula falou a respeito dos pets, dos perigos dos pets no avião, porque ele não fala da guerra. Não, ele falou da guerra. Uma coisa é falar dos pets, outra coisa é falar da guerra. São assuntos diferentes, em tempos diferentes. Então a pessoa em cada momento vai falar desse assunto A e desse assunto B. É igual um determinado filósofo aí, que se diz filósofo, pelo menos,
uma vez entraram num local para resgatar cães que estariam sendo maltratados. Aí ele comparou: por que não fazem isso resgatando as baratas? Ou seja, ele não leva em consideração todo o desenvolvimento humano ao lado dos pets, ao lado dos cães. E ele compara cão a barata, mas uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. É o pensamento binário. Sabe esse pensamento onde tudo tem que ser chapado? Pensamento chapado, que não consegue identificar o raciocínio A sobre um assunto em relação ao raciocínio B sobre outros assuntos. Então, o pensamento chapado é algo também que a gente precisa combater através da reflexão, da análise e da síntese. Então vamos lá. Quem é Elon Musk? Elon Musk, que é dono hoje de uma plataforma, representa muito no capitalismo atual e na economia atual, porque é um capitalismo que se deslocou do setor produtivo massivamente para o setor financeiro. E o setor financeiro da produção é superavitário em relação ao setor produtivo. Trocando em miúdos, o lucro que pessoas adquirem através de juros, aplicações no mercado financeiro, supera de forma abismal o lucro outrora auferido na produção. Então nós temos um capitalismo financeiro que sobrepuja o capitalismo produtivo de outrora. E atrelado a este capitalismo, nós temos o capitalismo de plataforma, porque onde produzíamos, onde o superávit da produção era centrado, era localizado de forma central nas fábricas e hoje nas plataformas. E o Estado, dentro dessa nova configuração, não interessa muito ao capitalismo de plataforma e ao capitalismo financeiro. Por quê? Porque o Estado, dentro da sua perspectiva tradicional, era a instituição que regia os modelos econômicos, em parte também para gerar o mínimo de bem-estar social para as pessoas. Então, o Estado precisa investir em infraestrutura, na educação, na saúde, na moradia, no saneamento básico e na produção, para que haja o mínimo de qualidade de vida para a população. Mas o capitalismo financeiro, que vive de juros sobre juros, não precisa da fundamentação desse tipo de capitalismo. Então o capitalismo financeiro se volta para o setor financeiro e negligencia o setor produtivo. Dentro dessas perspectivas, faz parte dessa nova estratégia atacar o Estado. Atacar o Estado porque o Estado representa este capitalismo produtivo que interessa a nós, povo do Estado, que precisa de saneamento básico, educação pública funcionando, hospitais públicos funcionando. Nós, do povo do Estado, precisamos disso, porque vivemos do trabalho, não vivemos de lucros em investimentos no mercado financeiro, não vivemos de aplicações em papéis. Nós somos povo do Estado, mas Elon Musk representa o povo do mercado, que vive de aplicações e que vive do capitalismo de plataforma, que vive não do capitalismo produtivo que era fundamentado nas fábricas. Hoje, o capitalismo é um capitalismo financeiro, cujo centro da produção são as plataformas. E por que nós hoje temos a capacidade de ter canais, de navegar no Twitter, no Facebook, etc. e etc. Porque os algoritmos têm a capacidade de fazer a leitura de cada um de nós. Então os algoritmos têm um mapa
de cada um de nós como consumidores. É por isso que quando pesquisamos algumas coisas, logo começamos a receber materiais sobre aquilo. Por quê? Porque os algoritmos fazem a leitura de nossa na plataforma. E dentro das plataformas, nós participamos do aperfeiçoamento dessa maquinaria, pelo uso, por causa daquilo que os especialistas chamam de inteligência de máquina. Ou seja, nós vamos utilizando e a própria maquinaria vai se aperfeiçoando. Ou seja, nós participamos dos lucros desse mercado, desse capitalismo de plataforma, porque nós estamos inseridos no aperfeiçoamento dessa maquinaria. Mas na hora de auferir dos benefícios, nós somos negligenciados pelo capitalismo de plataforma e pelo capitalismo financeiro. Então, existe toda uma discussão sobre isso, porque se nós participamos do aperfeiçoamento dessa maquinaria que gera lucro para muitos, por que não participarmos? Porque o capitalismo financeiro, ele é um capitalismo que não discute mais a economia como valor. O que é o valor na economia? Porque o que nós chamamos de economia começou como uma discussão sobre o que é o valor. A princípio, no mercantilismo, a partir dos séculos XV e XVI, quando o mundo começa a ser aberto através das grandes navegações, o ouro, a prata, os metais preciosos eram a grande meca a ser buscada. Então, os metais preciosos, a quantidade estipulada de metais preciosos em uma nação dizia o que ela era do ponto de vista econômico, das riquezas. Então, a centralidade eram os metais preciosos. Mas de repente aparecem os fisiocratas e dizem que o valor está na terra. E depois veio o capitalismo produtivo, esse capitalismo industrial que gera riquezas a partir da indústria. Então, os países mais industrializados eram os mais robustos. Hoje em dia, os países mais ricos, como os Estados Unidos e a Europa, já não têm no setor industrial a sua grande massa produtiva, e sim na alta tecnologia e no capitalismo de plataforma, na ciência, na tecnologia e no capitalismo financeiro, mas sobretudo ciências e tecnologia também. O setor industrial, também com tecnologia, foi para a China. A China é a grande produtora de bens duráveis e não duráveis que circulam pelo mundo, de insumos, inclusive para a saúde. Na Covid tivemos essa perspectiva, essa experiência muito forte. A China exporta insumos para o mundo todo. Então, hoje em dia, o capitalismo financeiro supera o capitalismo industrial. E isso acontece a partir da década de 70, quando o setor financeiro começa a ser desregularizado. Com isso, o capital financeiro começa a circular o mundo sem regras específicas. Isso acontece no Brasil, sobretudo com Fernando Henrique Cardoso, quando ele desregula as atuações do mercado financeiro no Brasil. Com isso, o dinheiro, os lucros deste grande mercado financeiro passeia pelo mundo, gerando riquezas e mais riquezas, sem que esse capital seja devidamente taxado para que os países por onde ele passa sejam beneficiados também. Então, Elon Musk atacou e ataca o Estado brasileiro, a justiça brasileira, por quê? Porque o Estado, para essa gente, aparentemente, e eles querem fazer aparecer isso para a gente, de que o Estado atrapalha. Só que não. Eles querem fazer a gente pensar
que o Estado atrapalha. Mas você sabia que essas grandes plataformas, Google, Facebook, etc., as grandes maquinarias dessa indústria digital recebem insumos, incentivos do Estado? Você sabia disso? Eles querem passar para a gente que não, mas recebem, e a tecnologia dessa gente só foi possível através de investimentos maciços do Estado. Maciços do Estado. Inclusive o X do seu Elon Musk, antigo Twitter. Tem até um livro chamado O Estado Empreendedor, de Mariana Mazzucato, e essas coisas que eu estou falando também está baseada num outro livro dela, que é O Valor de Tudo. Ela fala sobre o Estado empreendedor, e num capítulo ela fala o Estado por detrás do iPhone. Toda essa tecnologia digital, de plataforma, farmacêutica, no seu grande potencial, só é o que é por causa do auxílio do Estado. Quando os bancos entraram em crise em 2008, lá nos Estados Unidos, quem socorreu os bancos? O Estado. Mas na hora de posar para o grande público, seu Elon Musk, esse pessoal posa de livres do mercado. Nós queremos a liberdade, e esse discurso de liberdade da extrema-direita está baseado nisso. Aí o seu Elon Musk viu no Brasil um lugar para ele fazer o seu discurso supostamente libertário. Por quê? Ele viu aqui uma extrema-direita que faz gracinha que ele não faz nos países árabes, não faz no Catar, gracinha que ele não faz em Dubai, gracinha que ele não faz na China. Mas aqui ele encontrou uma elite idiota, uma elite de extrema-direita imbecil, idiota e desescolarizada e desinformada, né? E alguns até escolarizados, mas bem burrinhos, que esse pessoal comprou esse discurso de que o Estado atrapalha. Não, cara pálida. Toda essa tecnologia que existe no mundo existe principalmente por causa dos incentivos do Estado. Mas eles ficam querendo transparecer para a gente, e os burrinhos acreditam, de que eles são livres do Estado. O Estado só atrapalha. Não. Se o Estado só atrapalhasse, os bancos não seriam salvos com recursos do consumidor, do contribuinte. Essas plataformas, esses grandes investimentos na área digital não seriam financiados pelo dinheiro do contribuinte. É o contribuinte o principal investidor, porque é com os impostos dele. Pode encher o teu peito de orgulho. O teu imposto como cidadão, o imposto de nós como cidadãos do mundo é que financia todo esse maquinário digital que é no mundo. Mas como Elon Musk quer transparecer que não, ele veio para o Brasil fazer esse discurso de gente ignorante, porque aqui ele encontrou um Estado omisso e gente ignorante para acreditar nessas bobagens. Ok, galera? Vocês são do coração.